Boa noite, meus amigos. Tudo bem com vocês? Hoje temos um vídeo um pouquinho diferente. Ele é a pedido, um acordo, na verdade, com um amigo novo, Rogério Laia, do Mecânicos Brasil Racing. Sim, vou contar essa história rapidinho aqui no início do vídeo para vocês. Alguns dias atrás eu fiz uma live com o Abel Cleren. Um amigo do Rogério Laia estava vendo essa live, pediu para ele ver, ele viu, gostou sobre o assunto, me ligou para conversar sobre aquilo. A gente engatou num papo, acabou expandindo, fomos parar na área de projeto, alguns projetos que que ele tem. E eu expliquei a ele que projeto não era bem assim, ele tinha que gerenciar um pouquinho melhor para evitar sustos. Aí eu expliquei um pouquinho, ele ficou interessado, eu criei a minha obrigação de fazer um vídeo explicando de maneira bem simples, para tentar diminuir um pouquinho a dúvida sobre isso. Para quem é de projeto, isso aqui não está longe de ser um conteúdo extremamente técnico, está longe de extinguir todo o assunto, mas vai dar uma noção das pessoas sobre o que é projeto, porque essa palavra tornou-se muito popular, muita gente usa sem saber o que significa. Vamos lá, minha gente, vamos conhecer um pouquinho o que é projeto. E não esqueçam de se inscrever nas nossas redes sociais, no nosso canal do YouTube e acompanhar também, se inscrever no Instagram lá do Rogério Laia. Vem comigo, gente, vamos lá. Bom, primeira coisa é que o projeto é uma coisa não rotineira, uma coisa que tem início, meio e fim. Ele tem um tempo limitado. As pessoas confundem muito projeto com processo. Também um projeto ele não é medido somente se tem o prazo, se fez com qualidade, se o produto ou serviço foi entregue. Não, ele é medido por resultados. E medir resultados é uma coisa quase que uma ciência, né? Tem uma metodologia chamada SMART, que é uma das ferramentas para a gente fazer isso. Mas vamos lá. Qual é a diferença entre um projeto e um processo? Como se diferencia? Primeiro, aqui, um projeto ele tem tempo determinado, um processo tem tempo indeterminado. Por exemplo, o que é um projeto? Vou construir uma ponte. Tem início, meio e fim. Ela vai acabar. Já a manutenção da ponte é por tempo indeterminado. Ela vai existir enquanto a ponte existir. É necessário que eu dê manutenção na ponte. E geralmente um projeto, implica em você alocar uma mão de obra no momento inicial, durante a execução, que vem diminuindo e no final você retira. Para construir uma ponte, você precisa de uma série de perfis, como engenheiro calculista, engenheiro estrutural, muito operário. E depois que a ponte está pronta, para manutenção é menos gente e menos perfil necessário. Então, um projeto sempre demanda colocar alguma força de trabalho extra e, às vezes, especializada. Um projeto sempre dá um resultado exclusivo. Você não vai fazer duas pontes iguais, duas pontes Rio-Niterói. Mas no processo, o resultado é padrão. A manutenção da ponte, por exemplo, você espere que seja padrão, que garanta que ela vai estar disponível com a mesma segurança o tempo todo. Então, cada vez que é feita uma manutenção, você espera que essa manutenção obedeça um padrão. Isso vale para uma oficina mecânica. Por exemplo, quando eu estou projetando um novo serviço que eu vou prestar, talvez eu tenha que fazer treinamento, adaptar minha loja, comprar equipamento. Depois que eu fiz isso, essa parte do projeto da implantação do serviço, depois que está tudo pronto e funcionando, eu espero que todo serviço daquela natureza siga o mesmo padrão, apresente o mesmo resultado para o meu cliente, para dar consistência, credibilidade. Um projeto é um trabalho inédito. Inédito não quer dizer que ninguém não faça. É que no seu escopo, na sua realidade, que talvez você não faça, ou pode ser que até ninguém faça até aquele momento. Já, uma vez que aquilo está implantado, torna-se um trabalho repetitivo. Então, essas são as diferenças básicas de um projeto e um processo. Um projeto tem sempre tempo determinado, um resultado exclusivo e um trabalho inédito. Um processo é um trabalho por tempo indeterminado, por ser repetitivo, resultado padrão ou esperado e o trabalho é repetitivo. Bom, e tem métodos para criar e gerenciar projeto. Não existe um método melhor. Isto não existe. Imagine como sendo uma caixa de ferramentas. Imagine na sua oficina. Você não usa todas as ferramentas em qualquer serviço que vai fazer. Usa
as ferramentas. E mesmo que venha usar todas, em algum caso, você vai usar determinadas ferramentas em determinadas etapas do serviço. É a mesma coisa com o projeto. Então, tem várias ferramentas para várias situações e devem ser usadas em determinadas etapas. Então, eu vou citar algumas, não todas, longe disso, nem vou explicar detalhadamente, mas vou dar uma ideia boa. Geralmente, a primeira que a gente usa é uma chamada Design Thinking, pensar no desenho. São 3 etapas. A ideação é a hora que a gente tem a ideia. E a gente faz uma coisa que tecnicamente é uma brainstorm, que é uma grande discussão sobre as ideias, e ali você, depois das ideias, você sai para um campo mais prático. Você sai para identificar uma oportunidade de mercado, ou seja, se tem, se não tem mercado, faz um estudo de viabilidade, ou seja, se é viável ou não fazer aquilo, um estudo preliminar, quanto custa, como seria implementar, enfim. Aí você fechou a parte de ideia. Quando você tem já, estudou o mercado e tem um estudo de viabilidade preliminar, você monta um protótipo, né, para testar se aquilo foi funcionar, aquelas ideias e métodos e processos funcionam. Se aquilo passou, você monta o que a gente chama de MVP, o Minimum Viable Product, ou seja, qual o mínimo necessário para aquilo funcionar, para aquele produto ou serviço funcionar, para você ter a primeira fase de interação, que é produzir a primeira versão, digamos assim, que é o mínimo necessário para aquilo funcionar. Isso a gente faz com uma metodologia chamada Design Thinking. Agora, isso aqui é muito importante. Isso, na verdade, é um método Toyota de produção que começou lá em 1938. Pasmem, no Brasil, muita gente acha que é novidade, mas vamos lá. E o Lean, ele é muito importante na nossa área, muito aplicável, muito aplicável. O Lean, na verdade, é um modo de ser. O Lean depende de você mudar a sua cultura. Se você não mudar a sua cultura, o Lean não vai funcionar. O Lean, na verdade, é ser o mais simples possível. Eliminar tudo aquilo que não importa e restar só o que importa. Isto é tão antigo que o mestre Leonardo da Vinci, lá no século XVI, já dizia: a simplicidade é o último grau de sofisticação. Então, o Lean envolve uma cultura de simplificar, ser objetivo e eliminar desperdício. Bom, o Lean é uma forma diferente de pensar. É um modo diferente de encarar o trabalho e a vida. E o modo que você pensa determina as suas ações e, consequentemente, seus resultados. O Lean é muito importante. Como o Lean é uma mudança cultural, o que a gente aprende com o Lean? A gente remove tudo aquilo que bloqueia o caminho para alcançar o ideal. Mas a perfeição não é alcançada quando não há mais nada a acrescentar. Ao contrário, ela é alcançada quando a gente já retirou tudo aquilo que era desnecessário, tudo que era possível retirar. Ou seja, a gente ficou para fazer um serviço ou produzir um produto o que é essencialmente necessário, absolutamente necessário para aquilo acontecer. Com isso a gente aumenta a qualidade, aumenta a velocidade, velocidade não é pressa, é diferente, aumenta a eficiência com redução de custo. Então, Lean é um modo de pensar, é uma ação cultural. Bom, gente, aí essa é a famosa casa do Lean, tá? Aí tem várias metodologias, várias frameworks envolvidas, que não é o objetivo de explicar aqui. Mas a gente usa a casa como modelo porque uma casa é um conceito que todo mundo conhece. Você não começa a casa sem fazer fundações. Então, a fundação que dá estabilidade ao restante, ela é feita com 5S. O que é o 5S? São 5 princípios básicos. Senso de utilização, senso de autodisciplina, senso de organização, enfim. 5. Isso é a primeira coisa que você tem que culturalmente colocar na sua vida e no seu trabalho. Aí você vai para o segundo nível, que é o nivelamento, que é o Rei Junca, que é fazer a coisa de uma maneira nivelada, de um trabalho padronizado e com Kaizen, que é a melhoria contínua para melhor. Ou seja, o Kaizen ele prega que você todo dia melhora um pouquinho. Não precisa melhorar tudo de uma vez. Você melhora um pouquinho todo dia com baixo investimento. Tipicamente pode ser gerenciado com Scrum e com PDCA. A gente vai ver isso. E o trabalho padronizado é para garantir lá a qualidade que a gente viu. Ou seja, independe de A, B ou C fazer. Se eu padronizei o trabalho,
a qualidade, a entrega daquele serviço, daquele produto será sempre igual. Aí eu levanto os dois pilares, que é o Just-in-Time e o GDoc. O Just-in-Time, basicamente, é eu ter na minha mão disponível o que eu preciso, na quantidade que eu preciso, na hora que eu preciso. Para isso acontecer, eu tenho uma série de metodologias para adotar para que isso aconteça. O GDoc, basicamente, é entregar com qualidade, ou seja, entregar o que eu me proponho, um produto ou serviço com a qualidade sempre alta. E para isso acontecer, um dos princípios mais legais aqui é você não passar na cadeia de produção, na sua cadeia de valor, um problema para o próximo nível. Quando você acha, você para, notifica, conserta para o problema não ir caminhando na sua cadeia produtiva, tá? Um foco muito grande são as pessoas, a gestão de pessoas, e aqui são todas as pessoas, sejam funcionários, colaboradores, sejam fornecedores, parceiros, clientes, tá? E o objetivo disso tudo, no final, é entregar com maior qualidade, com menor custo, menor lead time. Lead time é a soma de cada tempo na cadeia produtiva, de modo que o tempo seja menor. Se eu entrego com mais qualidade, com custo menor e com menor tempo, eu tenho normalmente um cliente muito satisfeito. Bom, vamos falar do Scrum. Eu falei, dei um toque desde lá. Ele vem de uma coisa que há algum tempo escreveram, Manifesto Ágil, que é um modo de entregar as coisas mais rápida. Foi feito um manifesto técnico sobre isso. E desenvolveram algumas metodologias. Uma muito utilizada é o Scrum. O que ele faz? Ele procura entregar valor em curto prazo para o cliente. A metodologia Scrum prevê, como vocês podem ver aqui, de 2 a 4 semanas para entregar alguma coisa que o cliente veja valor. Então, é uma metodologia que é fomentada pelo cliente, há muita interação com o cliente, né? E você entrega algo que pode não ser o produto final, mas o cliente já vê valor naquilo. Imagine o seguinte aí, que a sua oficina não tem um pós-venda, que o ideal seria ter um pós-venda em que você pudesse fazer o pós-venda via WhatsApp, via telefone, via e-mail, enfim, todas as formas possíveis, mas você não tem gente nem estrutura para isso. Mas você pode criar um pequeno questionário que vai automático no WhatsApp que ele responde. E se tiver alguma coisa muito negativa, você faz uma ligação para entender o que aconteceu. Ora, você não tem tudo o que queria, você não tem e-mail, não tem um call center, não tem alguém para ligar, mas você já entregou a primeira coisa. Ou seja, o seu cliente já viu valor nisso, que é o pós-venda. É isso, imagina um celular. O ideal seria ter uma câmera fantástica de alta definição. Você não consegue fazer isso. Você consegue entregar uma boa câmera, mas não ainda a melhor possível. Entrega na próxima versão. Isso a indústria de tecnologia, de celulares, de computadores faz o tempo todo. Ela vai liberando versões melhoradas do que já existe. Tipicamente, um gerenciamento de Scrum. Em contrapartida ao Scrum, tem que ter um PMI, sim. Existe uma coisa chamada Project Management Institute. Um instituto que diz como deve ser um projeto, como que é a gerência de um projeto e como é o perfil de um profissional para gerenciar projetos. Esse cara aqui é uma coisa muito, muito estruturada. Ele é o contrário do Scrum. Ele trabalha no modelo de cascata. Então ele exige etapas bem definidas, início, meio e fim, baixa alteração de escopo no Scrum. Como eu falo muito com o meu usuário, no meio do processo eu posso ter alguma modificação. Aqui eu defini tudo no início, eu altero pouco. Aqui você determina previamente todas as suas necessidades de recurso humano, recurso financeiro, prazo, materiais, tudo. Você tem um alto grau de gerenciamento de risco, compliance. Então, geralmente esse tipo de projeto tem que tomar muito tempo na fase de planejamento, porque ele é muito detalhado. E ele tem uma característica. Como ele é muito bem organizado desde o início, ele faz o quê? Ele geralmente te entrega o resultado final antes que o Scrum. O Scrum, como tem muita interação, ele te entrega resultados intermediários antes. Mas o resultado final demora mais, porque tem muita modificação ao longo do caminho. Então, eles são, na verdade, complementares. Por exemplo, para eu entregar uma ponte, que eu sei como é que ela vai ser, onde que ela liga, de A a B, não vai mudar isso, eu posso muito bem usar
toda a metodologia do PMI. Mas se eu vou fazer uma coisa, estou testando um novo serviço na minha oficina, com a melhor maneira de fazer, eu vou usar um Scrum, porque eu estou numa fase em que o retorno do meu cliente, aí é cliente interno e externo, é um conceito que a gente vai conhecer, vai me dar a direção para onde eu devo ir. Então, né, sem querer eu já falei ali, né, o Scrum geralmente ele tem uma entrega maior no tempo de entrega, mas ele consegue entregar produtos intermediários que o cliente já vê valor. O PMI está na sua 7ª edição, para vocês terem uma noção, 370 páginas, onde são definidos, né, 10 áreas de conhecimento, né, 8 domínios de desempenho, né, 12 princípios a serem atendidos, ou seja, é formal. Isto um gerente de projeto deve conhecer. É como você ter na caixa de ferramenta, uma ferramenta que você possa saber usar. Não adianta eu comprar um osciloscópio se eu não sei usar o osciloscópio. Você não tem uma base mínima para entender as ondas que vão me aparecer na tela. Então, é a mesma coisa. Um bom gerente de projeto deve conhecer o PMI. Com base no PMI e no Scrum e outras metodologias, nós criamos uma metodologia própria, que eu estou mostrando aí. Essa metodologia, que é com base no PMI, né, e no Scrum, a gente tem algumas fases, define a estratégia do projeto. O que marca isso? Reunião de partidas, isso aqui é um marco. Define um plano básico, projeto básico. Detalha, projeto detalhado. Cada 7 linhas para baixo são corridas, são Scrum. Então a gente mesclou o PMI com o Scrum, até que a gente faça a entrega, e a operação assistida é um trabalho a 4 mãos. Uma vez que está pronto, você vai passando o pessoal que vai usar no dia a dia, na parte de processo, até que você se retira. Para que isso aconteça, existe um documento formal, chamado TAP, que é o Termo de Abertura de Projeto, em que você preenche esses 12 pontos aqui. Justifica porque aquilo, qual o objetivo, define as metas, com a metodologia de SMART, não vamos abordar aqui, define partes interessadas, que são chamadas de stakeholders, e as responsabilidades. Partes interessadas, gente, é muito engraçado isso. As pessoas não veem. Por exemplo, você vai abrir sua oficina mecânica. Os bombeiros é uma parte interessada. Se ele não aprovar, você não abre. O IBAMA, a FEMA, são partes interessadas. O contador, o seu alvará de funcionamento, isso tudo são partes interessadas que você precisa atender, senão você não abre sua oficina legalmente. A obra, o pedreiro, o engenheiro, contratar pessoal, contratar mecânico, esses todos são stakeholders. Se eles falharem, pode ser que você não funcione ou feche as portas. Você define o escopo, que é o que vai fazer, e tão importante ou mais do que o escopo é o não escopo, para não gerar frustração. Ficar claro desde o início o que será feito e o que não será feito. A outra coisa importante que definir, meus amigos, são as premissas que vão te reger. E as restrições. Sim, o que são restrições? São suas limitações. Pode ser de tempo, pode ser limitação financeira, pode ser de conhecimento técnico. Você tem que definir essas restrições porque elas vão delimitar o seu escopo, seus objetivos, o que você pode fazer. Isso a gente geralmente usa a matriz SWOT, quer dizer, strengths são força, weakness fraqueza, oportunidades e ameaças. Você lista o que você é bom, são as suas strengths, onde você é forte, e tenta tirar o máximo daquilo. Mas você tem que reconhecer onde você é fraco, as suas fraquezas. E você vai tentar minimizar, mitigar ou diminuir aquelas fraquezas. Você pode achar que é importante fazer diagnóstico com osciloscópio, por exemplo, com motivo de não conhecer nada de elétrica, ou não conhecer nada de osciloscópio. Você tem que ser treinado naquilo, ou não ter a ferramenta, é uma fraqueza. Então, ser capaz de adquirir e utilizar é um jeito de eliminar essa fraqueza. Mitigar é um nome bonito para aquilo que a vovó fazia há um tempão. Você saía de casa, a vovó dizia assim, olha, tá levando os ovos tudo na mesma cesta, leva metade em cada mão, porque se cair uma cesta não quebra todos os ovos. Mitigar o risco nada mais é do que isso. Você diminuir risco menor, de modo que der errado o prejuízo não é total. Você deve identificar as oportunidades e as ameaças e tentar transformar a ameaça em uma oportunidade. Você faz isso com os mapas de risco, analisando quais são os seus riscos, suas ameaças, né? Elabora o cronograma e define o gerente de projeto e limite a autoridade de cada um. Isso é fundamental. Muitas vezes um projeto para, uma ação para, porque eu não sabia que eu podia fazer, ou a pessoa faz, aí eu fiz, eu achei que eu podia.
Então, se você definir isso previamente, a coisa flui mais naturalmente. Aqui são outras ferramentas muito comuns, o PDCA, Plan, Do, Check and Action. Planeje, faça, verifique e corrija ou padronize se funcionou, que no Brasil virou promete e depois corre atrás. Ou seja, todo mundo promete, não faz, depois corre atrás. Nota que ela tem 8 passos, que na verdade vira o MASP, ou o 8D, que é muito utilizado na indústria automotiva. O PDCA é bem tipo ver e agir, ele se encaixa bem na pegada do Lian. Já o MASP, com os 8 passos, né, que na verdade é um filho do PDCA, é um método de análise e solução de problemas. Isso é usado muito em concessionária e autorizada, muito. É a famosa planilha 8D. E qual é a diferença entre eles? O MASP, ele tem uma ação reativa. Eu corro atrás de um problema. O problema já aconteceu. Meu motivo é resolver algo, é reação. O PDCA, ele é proativo. Eu quero implementar alguma coisa ou evitar um problema. O MASP é pontual. Eu só disparo ele quando esbarrei com o problema. Aqui eu posso ter uma ação cíclica, está constantemente melhorando algo que já existe. A aplicação do MASP é para resolver problemas que eu conheço, que eu vi o que está acontecendo. O PDCA é muito aplicado a projetos pequenos, tá? O enfoque aqui é tipicamente, no MASP, em levantar qual a origem do problema. E aqui a gente vai usar duas ferramentas muito clássicas, principalmente o diagrama de Ishikawa, também conhecida como espinha de peixe, diagrama causa e efeito ou diagrama 6M. Vocês vão ver já aqui. Aqui, né, é o contrário. É a produção de aprendizado, validação para abertura de novos ciclos, tipicamente o design thinking, né? E aqui eu tenho o objetivo é corrigir um problema, que é melhorar algo ou criar algo, tá? Como eu falei, eu vou dar exemplo de algumas ferramentas, longe de ser todas. Essa primeira aqui é chamada de diagrama de Pareto. É baseado numa fórmula do Q quadrado. Esquece a matemática. Só vou dar um exemplo a vocês. Aqui a gente estava analisando por que um rolamento falha. Por que um rolamento falha? O que a gente observou? Em 67,78%, quase 70% das vezes, o rolamento falha por problema de lubrificação, como falta de lubrificação, excesso ou lubrificante incorreto. Ou seja, se eu vou ter que dar atenção, gastar dinheiro para resolver alguma coisa, para diminuir minha quebra de rolamento, para atender um cliente meu, eu vou focar na questão da lubrificação. Eu tenho pouco problema de oxidação, pouco de contaminação por partícula. Então, o grande problema é lubrificação. Então, nota como um gráfico, esse tipo de estudo, me mostra claramente aonde que eu devo focar os esforços. Isso, tipicamente, é um outro conceito chamado estoicismo, onde eu tenho coisas importantes e coisas que eu tenho controle. Se é importante e eu não tenho controle, eu não devo dar o foco. Se eu tenho controle, mas não é importante, também não devo gastar energia. Eu devo gastar energia em quê? Naquilo em que eu tenho controle para resolver e que é importante. No caso aqui, seria na lubrificação. Isso é tipicamente estoicismo, tá? Aqui é o famoso 6M, a espinha de peixe lá, diagrama de Ishikawa. Por que 6M? Ele botou 6 causas que levam a um problema, normalmente. Matéria-prima, mão de obra, máquina, método, medida e meio ambiente. Com isso, a gente junta também o 5W2H, que muitas vezes a gente usa com um negativo disso também. Então, quando acontece algo, ou a gente vai fazer algo, a gente usa o 5W2H, a gente monta uma planilha e responde. As perguntas são: qual o objetivo? O que é isso? Por quê? O que me motiva a fazer isso? Quem será o responsável ou os responsáveis fazer isso? Onde isso será feito? Quando isso será feito? Como isso é feito? Qual o processo? E quanto custa fazer isso? Então, você vê, são duas ferramentas clássicas de você desenhar para evitar sustos. Eu vou dar um detalhe aqui no próximo slide, melhorzinho do 6M. Peguei um exemplo aqui, eu preenchi um 6M. Você não precisa preencher tudo, nem sempre as causas estão em todos os lugares da espinha de peixe, mas estão em alguns lugares. Então, nesse caso aqui, o método. Falta de prosseguimento documentado, ou seja, não havia um manual para ser seguido, cada um fazia como queria.
não tinha um supervisor da produção, os operários não estavam capacitados corretamente, operário desmotivado. Então, aqui ele está listando quais são as causas que dão origem ao problema. Qual é o efeito disso? Muitos problemas de produto com defeito, voltando para o cliente, um serviço mal feito, um produto com rebarba, alguma coisa do gênero. Então, aqui é um exemplo típico. Você tem uma ferramenta que quem sabe gerenciar vai usar isso naturalmente para identificar e aplicar as correções. Em cada ponto desse aqui, eu posso aplicar uma determinada metodologia para solucionar aquele problema. Posso aplicar um PDCA, posso aplicar um MASP, posso aplicar algum ponto do Lian, enfim, mas aqui eu consegui fazer apontamento. Aqui são as equações matemáticas. É só para vocês terem uma ideia do que acontece atrás disso. Então, por exemplo, essa equação aqui que me diz o que eu esperava acontecer e o que eu observei acontecer, na verdade, me gerou isso aqui, que me permitiu saber que 70% é a lubrificação. Então, para quem está usando, o cara não precisa conhecer as equações matemáticas. O gestor, sim. Ele vai dizer, olha, tá vendo isso aqui? Esses dados que eu tabulei aqui, essa frequência de distribuição, tá vendo isso aqui? Olha só, meu amigo, se você cuidar da lubrificação na sua oficina dos rolamentos, 70% dos problemas vão desaparecer. É isso que importa para ele. Como que chegou a esse número é um problema lá do responsável pela gestão. Ele sabe disso. Por isso é diferente do gestor profissional para um gestor amador. E essa outra coisa aqui é uma regressão linear simples, uma curva de primeiro grau, onde ele está tentando prever o que vai acontecer dentro de certas condições. Ou seja, você está tentando ver de acordo com o que acontece, esses pontinhos aqui são as ocorrências, para onde está indo, se o problema está aumentando, se está diminuindo, se o faturamento está aumentando ou diminuindo e por quê. Isso aqui é uma projeção de futuro. Bem, minha gente, era isso. É longe de encerrar o assunto, muito longe, mas, Rogério, cumpri minha promessa que dei uma explicaçãozinha básica do que é projeto e não deixem de seguir o Rogério Laia, e eu e ele estamos conversando, vem muita coisa boa por aí. Quem sabe, numa próxima live, o Rogério revela o que a gente está projetando de maneira profissional. Vem comigo, vem com o Rogério Laia, vem com a gente, o futuro chegou.